Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais antigas e, olha, mais profundas da humanidade, a de Caim e Abel. Mas, ó, isso aqui não é só pra gente ficar analisando um texto antigo, não. É sobre uma verdade que, muitas vezes, a gente tenta empurrar pra debaixo do tapete, a de que o nosso maior problema raramente tá lá fora. Ele mora aqui dentro, sabe? Pois é, e é exatamente esse o ponto central de toda a nossa conversa. A história de Caim, ela meio que nos obriga a olhar para dentro, né? A encarar essa ideia de que as batalhas mais difíceis, aquelas que realmente decidem o jogo, são travadas no silêncio do nosso próprio coração. Ok, vamos aprofundar um pouco mais nisso. Pensa só, lá no Jardim do Éden, a queda veio de algo de fora, uma sedução externa, a tal da serpente. Mas aqui, na história de Caim, a coisa muda completamente de figura. A queda dele não foi provocada por um tentador de fora. Ela foi, na verdade, consumida pelos próprios sentimentos dele. Um conflito que nasce, literalmente, da própria carne. E essa mudança, gente, é crucial. É aqui que a gente vê a transição de um inimigo que estava do lado de fora para o inimigo que está do lado de dentro. A fonte do problema se move do jardim para o coração. E o alerta, então, fica muito claro, muito direto. Cuidado com o que se alimenta aqui dentro. Sabe, isso tudo leva a gente para uma daquelas perguntas clássicas. A gente ouve muito por aí que as pessoas são simplesmente um produto do meio em que vivem. Mas será que essa é a história toda? A história de Caim nos dá uma perspectiva, olha, bem diferente. Vamos pensar nisso um pouquinho. É uma ideia até que confortável, né? Jogar a culpa nas circunstâncias, na sociedade, na criação que a pessoa teve. Mas quando a gente olha para o caso específico de Caim, essa ideia começa a se desfazer. Olha só que interessante. Vamos analisar as condições do Caim. Ele vivia num mundo sem as complicações e as corrupções que a gente conhece hoje. Não tinha violência urbana, não tinha más influências sociais. Ele tinha, teoricamente, o ambiente mais puro e a melhor orientação que alguém poderia ter. E mesmo assim, o mal floresceu ali. Então, o ponto crucial é exatamente este. O ambiente não foi o fator decisivo. Pensa bem, Caim e Abel beberam do mesmo leite, ouviram as mesmas histórias dos pais, mas desenvolveram caráteres totalmente opostos. Isso ensina pra gente uma coisa muito séria. Ter um nome bíblico ou uma boa criação não é garantia de nada. O que realmente importa, no fim das contas, é a natureza do coração. Agora, o que é realmente fascinante e trágico ao mesmo tempo é que o epicentro desse conflito todo foi um ato de adoração. Um momento que deveria ser de pura conexão com o divino acabou virando um palco para a rivalidade humana. E foi ali que a verdadeira motivação por trás do gesto de Caim ficou escancarada. E essa motivação era a inveja. Mas atenção, não é aquele tipo de inveja de querer ter o que o outro tem. É algo muito mais destrutivo. É aquele sentimento que simplesmente não suporta ver a luz do outro brilhar. Sabe aquela história da cobra que persegue o vagalume? Não é para comê-lo, é só porque ela não tolera o brilho dele. Foi isso. Caim odiou Abel pela virtude que ele via no irmão. E isso aqui, gente, revela uma verdade profundíssima sobre adoração. Deus olha para o adorador antes de olhar para a oferta. Não adianta nada seguir o ritual perfeitamente, fazer tudo certinho, se o coração está cheio de ressentimento congelado, de mágoa. Uma oferta assim é uma abominação. Não se trata de performance, entende? Se trata de vida genuína. Pois é, e a partir daqui a história acelera em direção à tragédia. Aquela inveja que começou lá no coração de Caim, agora ela se transforma num plano frio, calculado. Vamos dar uma olhada na anatomia de como um sentimento virou um crime. Olha só a metodologia, o passo a passo. Primeiro, as palavras. Palavras de veludo. Vamos ao campo. Um convite nos lábios, mas por dentro, uma arma no coração. Depois, o ato em si, cometido longe de qualquer testemunha humana. E, por fim, a agregação. Fria, calculista. O pecado não só corrompe, ele endurece, ele nos desumaniza. E aí vem a resposta. A resposta que ecoa através dos séculos, não é mesmo? Uma pergunta retórica, mas carregada de arrogância e de uma total falta de responsabilidade. É a voz do pecado tentando se livrar da culpa, quebrando qualquer laço de fraternidade e de humanidade. E é muito importante a gente notar isso. O lamento de Caim não era de arrependimento. Ele não chorou pela vida que tirou, pelo irmão que ele perdeu. Não,
Ele chorou pelas consequências que iria ter que enfrentar. A dor dele era egoísta, focada nele mesmo. E essa atitude o levou a fugir da presença de Deus, que, vamos combinar, é o pior deserto que alguém pode escolher para viver. Ok, depois da gente olhar para toda essa escuridão, a narrativa dá uma virada. Porque apesar da profundidade dessa queda, existe um caminho de volta. A história não termina na vingança ou na punição. Ela aponta para uma esperança muito, mas muito maior. E esse contraste aqui é, para mim, a conclusão mais poderosa de toda essa jornada. O sangue de Abel, que foi derramado lá no campo, clamava da terra por justiça, por vingança. Mas existe um outro sangue, o sangue de Jesus. E ele também fala, só que ele fala de coisas superiores. Ele fala de graça, de perdão, de um caminho de volta para a presença do Pai. E no final, a história de Caim deixa de ser só sobre o passado e se torna uma pergunta direta para o nosso presente. O pecado está sempre ali, batendo na porta, esperando uma brecha. Mas a graça também está disponível. A escolha de em qual presença habitar, no fim das contas, pertence a cada um de nós.